Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais uma dica da Drica. Muita gente tem dificuldade de franzir. Você pode franzir a mão, você pode franzir a máquina. É uma coisa muito simples, mas muita gente que está começando agora tem essa dificuldade. Então eu quero mostrar para você como franzir a mão e como franzir a máquina com toda a segurança para você poder fazer as suas roupinhas, os seus vestidinhos de boneca ou mesmo outras peças de artesanato. São dois pontos muito tranquilos, né? É muito fácil de fazer, mas às vezes a gente precisa de um esclarecimento. Então eu estou aqui para te ajudar. Eu sou a Adriana Schitz, o pessoal me conhece como Drica, sou bonequeira profissional, faço bonecas e bichinhos de pano e hoje eu quero aqui te mostrar como franzir a mão e como franzir a máquina, para você poder fazer esses vestidos lindos, né, com essas rendas. Então, existe muitas peças aonde nós usamos o franzido. Então, hoje eu vou tirar essa dúvida sua, tá bom? Então, vamos lá. Eu peguei um tecido verde aqui, porque eu vou fazer com linha branca, para visualmente ficar melhor, tá certo? Vamos fazer de conta que isso aqui fosse um vestidinho, tá? Então, eu vou fazer a mão e vou fazer a máquina. Para você franzir a mão, você vai pegar uma linha. Aqui eu tô usando a linha de pesponto, porque é uma linha de pipa ou pesponto, porque é uma linha mais resistente. E ela, quando a gente vai franzir, ela vai sofrer pressão. Eu preciso de uma linha mais resistente. Ah, mas eu não tenho uma linha mais resistente. Então, você vai pegar a sua linha comum, a linha normal que você tem aí na máquina, e vai usar ela dupla, tripla, para que não arrebente, tá certo? Aqui eu vou usar ela simples, porque é uma linha grossa, né? Então, se for uma linha comum, a linha de retrós, você vai usar ela dupla. Fiz um nozinho numa ponta e vou fazer isso aqui, ó, tá? Então, isso aqui eu chamo de pesponto. Eu estou pespontando, mas o objetivo aqui desse pesponto, né? Muita gente faz o pesponto para deixar tudo bonitinho. Aqui o meu objetivo é franzir, então eu vou passando, ó, vai ficar o nozinho lá, eu vou puxar um fio só, tá? Ó, e vou dar continuidade aqui. Aqui eu não vejo o tamanho do ponto, eu não vejo se tá simétrico, nada. Aqui o que eu quero franzir para chegar num ponto, para colocar lá no vestido da boneca. Vou puxar, não preciso de tanta linha assim, faço um nozinho aqui na outra ponta para não perder, tá? E, ó, o que que isso me dá? Me dá, ó, essa liberdade de fazer isso aqui, ó, tá? Então, eu quero, vamos supor que isso aqui fosse um avental de uma boneca, né? Eu vou franzir até quanto eu quero aqui, ó. Então, eu posso puxar, eu posso abrir, eu posso diminuir. Eu posso franzir, deixar abertinho do lado e franzir no meio, né? Eu posso franzir um pouquinho aqui, deixar abertinho aqui, vou franzir desse lado. Eu posso franzir que fique todo bem juntinho, né? Então, quando nós falamos em franzir, ó, é isso aqui, tá? Então, eu pespontei, né? Passei a linha aqui com a agulha e o meu tecido está franzido. Aí, eu posso ir na máquina e costurar ou amarrar. Aí, eu vou ver o que eu vou fazer na peça, tá? Aqui, a ideia é passar como franzir a mão. Então, agulha, linha. Se não for uma linha grossa, né? Se não for uma linha de pipa e for uma linha de máquina, uma linha comum, você vai pegar ela dupla e vai passar. Por quê? Porque sofre pressão, né? Aqui não sofreu pressão porque é um tecido pequeno, mas você imagine que eu estivesse franzindo uma tira de 1 metro de tecido. Eu ia puxar, 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 puxar. Então, eu preciso de uma linha que tenha uma tensão mais grossa, para que eu faça, porque senão eu vou estar lá na metade do meu franzido e arrebenta. Aí eu tenho que começar tudo de novo, tá? Então, esse aqui seria o franzido à mão. O franzido à máquina, ele é muito simples. Qualquer máquina, tá, gente? É porque a minha é essa. Se vocês olharem aqui,
o meu ponto, ele tá no 1, a agulha tá no meio, tá? E o meu ponto aqui, ó, tá 2,5. As máquinas, tanto as manuais, as eletrônicas, os pontos normalmente é 2,5, 3. Quando eu quero franzir, eu vou aumentar o tamanho do meu ponto, tá? Não é a largura, é o tamanho. Eu quero que ele aumente. Então, a minha máquina vai até 5, tá? Então, eu coloquei aqui 5. Eu acho que dá pra ver aí no vídeo, né? Então, eu aumentei o máximo que eu pude de pontos aqui, de abertura no ponto da minha máquina, certo? Então, eu vou... Ó, eu aumentei o ponto máximo que eu consegui. Porque senão eu ia costurar normal e ele não ia franzir. Agora, eu vou fazer assim, ó. Eu não vou dar o retrocesso. Eu vou puxar e vou costurar, tá? Ó. Vocês estão vendo que ela já quase tá franzindo, mas é um pontão bem grande? Vamos lá. Eu não dou retrocesso, tá? Por quê? Porque eu quero, ó, esse fio aqui sobrando. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. E daí, o que que acontece? Eu franzi a máquina. E eu tô com uma linha aqui muito... Ela tá... É uma linha só. E se eu for um pedaço de tecido pequeno, tudo bem. Eu vou franzir aqui. Eu vou pegar a linha de baixo, a da bobina, e vou puxar. Deixa eu cortar um pouco isso aqui. Eu vou puxar e ela vai franzir. Ó. Tá vendo? Agora, se eu tenho uma tira de tecido de 1 metro, vamos supor que eu quero fazer um vestido e a sainha do vestido tenha 1 metro. O que que eu faço? Eu passo 2 vezes, eu passo 2 costuras. Então, deixa eu voltar aqui para onde eu estava. Eu coloquei um pedaço de tecido pequeno aqui na mesa para ficar visualmente melhor para vocês verem. Mas você imagina que fosse 1 metro de tecido. O que que eu faço? Eu venho e passo mais uma costura do lado ao lado, tá? Por quê? Porque os franzidos, as costuras franzidas, a gente vai descartar depois que a gente fez o trabalho. A gente vai tirar ela. Ela tá ali só para franzir para que eu possa costurar numa outra peça ou na parte de cima do vestido, né? Para encaixar em alguma coisa. Ou fazer um babado. Quando é uma peça grande e eu vou franzir a máquina, eu vou passar uma costura em si. Eu vou abrir o ponto no máximo que tiver na minha máquina, eu vou regular no máximo. Normalmente a máquina trabalha no 2,5, 3, eu vou lá pro 5, 5,5. A minha máquina só vai até o 5, essa aqui. Mas tem máquinas que vai até 6, 7. Vou pegar aqui, ó, os fios de baixo, os fios da bobina, são os fios que franzem. Então, eu sei, cadê aqui que tá? Ó, os fios de baixo, ó, esse é o de baixo e esse é o de baixo. Ó, esse é o que franze. E os fios de cima tá aqui. O que você pode fazer se você tiver num tecido grande é você amarrar aqui os fios de cima, ó, tá? Isso é uma dica bem bacana, porque muita gente, às vezes, tem trabalhos grandes para franzir e você pode fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Você amarra os 2 fios de cima. Aqui, né, como eu falei, nesse pedacinho, nesse pedaço pequeno de tecido aqui, não tem necessidade de eu fazer isso. Mas, ó, eu vou amarrar os de baixo aqui também, entendeu? Você amarra 2 de cima, os 2 de baixo, daí eu vou puxando, ó, eu vou pegar os 2 fios que estão embaixo e vou puxando, ó, tá? Por que que eu gosto de fazer isso? Porque se eu tô lá com 1 metro de tecido, ou 50 centímetros de tecido, tô no meio do meu franzido e um dos fios arrebenta, eu tenho o outro de segurança. Se eu tivesse só um fio, o que que ia acontecer? Ia arrebentar, eu ia ter que voltar para a máquina para fazer tudo de novo, né? Eu ia ter que tirar esse fio, voltar para a máquina, regular a máquina e passar novamente a costura. Então, eu trabalho, quando eu vou franzir vestidos, quando é uma tira maior de tecido, eu uso assim, ó. Eu franzo assim, tá? Ó, tá vendo que o meu fio de baixo tá aqui? E eu vou franzindo conforme eu necessito, conforme o tamanho da minha peça ou do meu vestido, onde eu vou encaixar, tá? Depois eu vou na máquina, costuro sobre a peça que eu preciso e tá pronto. Então, aqui seria a máquina, que é mais rápido.
e aqui seria a mão. Lembrando que a máquina você vai passar 2 vezes, né? É a dica que eu dou, é o que eu uso. Você vai passar 2 costuras, porque quando você estiver puxando for um tecido muito grande ou uma renda muito grande, você vai ter 2 costuras, uma auxiliando a outra. Se uma arrebentar, eu tenho a outra. No feito à mão, você vai pespontar, né? Só que com uma linha mais grossa. Por quê? Porque também, se arrebentar, eu não preciso passar 2 vezes numa linha fina. Então, eu passo uma linha dupla, que daí ela não vai me auxiliar, não vai ter perigo de ir no meio do caminho arrebentar, tá certo? Então, essa é uma dica bem importante, parece simples, né? Mas é sempre o simples que deixa o nosso acabamento perfeito. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Franzido à máquina e franzido à mão, para deixar suas bonecas, as suas peças mais bonitas. Você pode fazer isso no tecido, você pode fazer isso na renda. E eu tenho aqui para vocês, ó, além de eu ter franzido o vestido, eu franzi essa tirinha, eu franzi a renda. Então, a gente usa muito franzido. E aí fica essa dica para você, que é muito simples, muito fácil. Eu espero que você tenha gostado. Bora lá? Vamos começar a franzir então sem medo? Um grande beijo e até a próxima dica.